Resumo semanal da novela Força de Mulher. Esses capítulos irão ao ar do dia 28 de abril ao dia 2 de maio, de segunda a sexta. Segunda-feira, 28 de abril. Seida, Nissan e Doruki vão até a cafeteria, mas ela não compra nada. Doruki pergunta para a irmã se ela se lembra o que o pai deles prometeu. Ela fica confusa nessa hora e pergunta para o irmão o que. Ele fala que o pai deles prometeu a mesma coisa que a mãe prometeu. Seida escuta a conversa e fica sem entender nada, mas fica prestando atenção em tudo que eles dizem. Ele diz para a irmã que a mãe prometeu que nunca vai abandoná-los e pergunta para a irmã se ela se lembra. A irmã fica em silêncio nessa hora. Ele fala que tem certeza que o pai prometeu isso que ele acabou de dizer também. A irmã fala que ela se lembra. Doruki pergunta para a irmã quando foi que o pai fez essa promessa. Nissan diz que o dia ela não se lembra, mas fala que foi um dia que ele já estava dormindo. Doruki fala que a avó também prometeu e pergunta para a irmã se não é verdade. Nissan fala que para ela não prometeu, mas fala que com certeza deve ter prometido para a sua tia Sirin ou para a mãe deles. Enver está parado pensativo quando de repente percebe que alguém sentou do lado dele e fica empolgado na hora que vê a Tice, muito bem produzida. Nessa hora, ele fica feliz da vida e conversa como se realmente tivesse alguém ali perto dele. E estranhamente, é ela que mostra para ele que Sirin está se aproximando. Ele olha para a filha e diz que ela não sabe o que aconteceu. Ela pergunta como a mãe está. Ele diz que a mãe dela está bem. Fala que ela estava ali conversando com ele. E quando vira para o banco para mostrar a Tice para Sirin, ele percebe que lá não tem ninguém. Nessa hora, ele fica ainda mais confuso. Sirin nem liga, porque na verdade ela nem entendeu o que o pai falou. Ela nem percebeu que ele estava falando da mãe dela. Enver vai até o quarto onde a filha Bahar está. Aos poucos ele vai se aproximando e quando vê, também já está chorando. Enquanto isso, bem pertinho dali, felizes da vida, os filhos de Bahar abraçam Arif. Seida fica preocupada e pede para eles ir com calma. Ela explica que ele ainda não está totalmente recuperado. Ela fala que eles vão poder abraçá-los à vontade, mas com bastante cuidado, e depois dele já estar sentado. Arif diz para Seida que não tem problema. Fala que na verdade ele já está bem e diz que ele está se sentindo bem melhor agora que eles estão lá. Nissan pergunta para Arif se ele se lembra como tudo aconteceu. Ele fala que não, diz que não se lembra de nada. No decorrer dessa mesma conversa, a amiga pede para ele arrumar um pouco de dinheiro para eles irem até a cafeteria. E ele arruma na hora, é claro. E antes que fique sozinho outra vez, Sirin chega e fala que ele é o culpado pelo que aconteceu com a Tice. Terça-feira, 29 de abril. Arif está parado, sentado, pensativo, quando de repente percebe que alguém entrou, já que escuta que alguém acabou de fechar a porta. E ele olha imediatamente para ver quem é, e se surpreende ao ver Bahar. Ela diz que foi até lá para saber como ele está. Ele fala que ela não deveria ter ido até lá para falar com ele,
Bahar fica em silêncio nesse momento. Ele fala que preferia que Atice estivesse ali no lugar dele, conversando com ela, e não ele. Ele fala que na verdade todos deveriam estar bem, menos ele, e diz que ela não deve perdoá-lo pelo erro que ele cometeu. Ela diz que ele não teve culpa do que aconteceu. Fala que não foi intencional. Ele fala que realmente não teve a intenção, mas o fato é que a culpa foi dele. Fala que se não fosse o erro dele, não teria acontecido nada com a mãe dela. Ela diz que ele não deve ficar se culpando o tempo todo, porque a culpa não foi dele. Diz que infelizmente aconteceu. Ele fala que agora o que mais importa para ele é ela sair daquele lugar. Quarta-feira, 30 de abril. Enver volta para casa com Sirin e enquanto ela dorme, ele acaba ficando bem confuso ao acreditar que está conversando novamente com Atice. E chega o momento que ele está tão convicto que realmente está conversando com ela, que começa a procurá-la pela casa e não entende que ela não está lá. Sirin acorda nesse exato momento e pergunta para o pai o que ele está procurando. Ele disfarça e fala que estava procurando algo. Sirin pergunta o que é. Ele diz que não importa, por isso é melhor deixar para procurar no outro dia, e fala que é isso que ele vai fazer. Quinta-feira, 1º de maio. Seida é surpreendida ao saber que vai ter uma oportunidade de trabalho. Ainda no hospital, ela descobre que terá uma entrevista. Bahar tem uma conversa franca com Sarp e chega à conclusão que a melhor coisa a fazer, pelo bem dela e pelo bem da família dela, é voltar para ele, pois quer ter a sua família de volta. E eles vão conversando e acabam adormecendo. Enquanto isso, Piril decide ir até o hospital. Enquanto ela está indo, ela vai pensando no que vai falar. Porém, assim que chega, muda tudo, pois ela vê Sarp ao lado de Bahar. E ela fica sem chão nessa hora, fica parada na porta olhando para os dois. Nesse exato momento, Arif está passando e pergunta o que ela está fazendo lá. Ela diz que é melhor ele ver com os próprios olhos. Dessa vez, é a vez de Arif ficar sem chão. Ele fica olhando fixamente para Sarp Bahar e também fica parado na porta. Sexta-feira, 2 de maio. Bahar acredita que Sirin mudou depois do que aconteceu com a mãe delas, e por isso ela propõe uma reaproximação, e o que nem passa pela cabeça dela é que a mau caráter tem mais um plano, ou seja, ela finge que está mudada depois do que aconteceu com Atice, mas tudo faz parte do plano dela, pois desse jeito ela consegue se reaproximar da irmã e de Sarp também. Ainda nesse capítulo, Arif tem uma grande decepção. O que antes era somente uma suspeita, agora vira certeza. Ele descobre que Bahar voltou para Sarp, e o que nem passa pela cabeça dele é que os dois não vão ficar juntos depois que Sirin colocar o plano dela em ação. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.